Olá, aqui é o professor Tiago Cardoso. Uma satisfação estar aqui para essa aula sobre forças intermoleculares, que é um assunto muito importante para as provas de Enem e de vestibulares locais. Vamos começar. Sobre moléculas apolares e apolares, a gente tem uma extensa teoria lá no capítulo de ligações químicas. Você vai ver sobre eletronegatividade, sobre geometria molecular e tudo isso influencia na polaridade. Porém, para a aula de hoje, tudo que você vai precisar saber é uma dica bem simples a respeito de moléculas orgânicas, que é o seguinte: uma ligação polar são as ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio. Então, se eu tiver uma molécula orgânica, por exemplo, isso aqui, ela vai ser apolar. Tá? Só lembrando que isso aqui quer dizer o seguinte: cada vértice desse aqui vai representar um átomo de carbono. Então, carbono, carbono, carbono. São 5, né? Carbono e carbono. E o que tiver faltando para completar as 4 ligações do carbono são hidrogênios. Esse carbono só faz uma ligação, então aqui tem 3 hidrogênios. Esse daqui já tem 2, então falta 2 hidrogênios. Esse aqui também, esse também, e esse aqui faltam 3 hidrogênios para formar as 4 ligações. Quando a gente tiver moléculas orgânicas desse tipo, que eu só tenho carbono e hidrogênio, benzeno, mais uma, né? Esse aqui é o benzeno, muito importante. Tá. Ela vai ser apolar. Continuando. E uma ligação polar vai ser todas as outras, sendo que as principais para a gente vão ser OH e COO. Essas aqui são as que mais vão aparecer na aula de hoje, mais vão aparecer nas provas. Tá? Então, alguns exemplos aqui seria o seguinte: a própria molécula de água, que é a substância polar mais importante. Além disso, a gente tem aqui a molécula de etanol, seja CH3, CH2, OH. E nessa molécula eu já vou começar aqui a destacar o seguinte, que ela vai ter um pedaço apolar e um pedaço polar. Tudo bem? Outros exemplos que podem aparecer para você, tá, seria o HF, porque aqui o flúor ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, perdão. E a principal característica de uma molécula polar é o seguinte: ela tem uma diferença de eletronegatividade. Isso significa que um elemento vai puxar os elétrons do outro. E no caso, sempre vai ser o oxigênio. Então, o oxigênio sempre vai puxar os elétrons. Então, o oxigênio está puxando esses elétrons aqui do hidrogênio para ele. Como o elétron tem carga negativa, ele vai ficar com uma fração de carga negativa. E os hidrogênios que estão perdendo elétrons vão ficar positivos. Assim. E aqui, mesma coisa. O oxigênio vai ficar negativo e o hidrogênio vai ficar positivo. Tudo bem? A principal diferença entre a molécula polar é que aqui vai haver uma distribuição natural de cargas. E na ligação polar não há distribuição natural de cargas. A consequência disso vai aparecer nas forças intermoleculares. Você tem o dipolo induzido ou dipolo instantâneo. Isso aqui é característica de substância apolar. Tá? O que é isso? Na substância apolar você não tem a distribuição natural de cargas. Mas quando uma molécula polar se aproxima da outra, que é o caso aqui, o que vai acontecer é que as eletrosferas se repelem. Isso acontece porque o elétron é carga negativa. Então, os elétrons, quando se aproximam,
eles se repelem e vão criar essas frações de carga que são chamadas de dipolo induzido. Tá? Isso aqui, ó, é que é o dipolo induzido ou dipolo instantâneo. E esse dipolo induzido, ele só vai acontecer enquanto as moléculas estão próximas. Ele não é permanente como acontece lá nas moléculas polares. Justamente por causa disso, a gente vai dizer que elas são as mais fracas. Anotar aqui alguns exemplos de substâncias apolares que fazem dipolo induzido são o caso do benzeno, que a gente viu no item anterior, né? Vai ser também outro composto muito importante que vai aparecer aqui, é o isoctano, que é o principal componente da gasolina. Tá bom? O principal que você precisa saber é isso aqui, ó. Essas são as duas palavras-chave do dipolo induzido, que são substâncias apolares e que o dipolo induzido é fraco. Tudo bem? Vamos agora ver as forças características de substâncias polares. E a primeira delas é essa. O dipolo permanente, ele é mais importante lá para as substâncias inorgânicas, como é o caso do HCl. Aqui eu tenho cloro e aqui eu tenho hidrogênio. O que acontece é o seguinte, na molécula de HCl, eu também tenho uma polaridade, em que o cloro vai ter carga negativa e o hidrogênio carga positiva. Por quê? Porque o cloro é mais eletronegativo. O que vai acontecer é que se eu tiver duas moléculas de HCl, aqui eu vou ter também hidrogênio com carga positiva e cloro com carga negativa, as duas moléculas vizinhas vão interagir aqui. A parte negativa de uma interage com a parte positiva de outra. É exatamente isso que a gente vê nessa imagem. O hidrogênio, que é positivo, está interagindo com o cloro, que é negativo. Então, aqui dá positivo, o hidrogênio positivo e o cloro negativo. Tá bom? Isso vai acontecer, ó, em qualquer interação entre moléculas de HCl. Agora, as pontes de hidrogênio, elas são muito parecidas com o dipolo permanente, mas a diferença é que eu tenho hidrogênio ligado a FON, tá? FON é flúor, oxigênio ou nitrogênio. É o caso da água. Na água, eu tenho o oxigênio ligado a FON. No caso, o oxigênio. Então, o oxigênio tem carga negativa. Os hidrogênios têm carga positiva. O que vai acontecer é exatamente o que você está vendo aqui. Ó. Você está vendo aqui. Ó. A porção negativa, que é o oxigênio, ela pode interagir, se eu tiver aqui, ela pode interagir com o hidrogênio, que é a fração positiva da molécula vizinha. Tá? Essa interação é chamada de ponte de hidrogênio. E isso aqui vai continuando. Então, por exemplo, esse hidrogênio vai interagir também com uma molécula vizinha. Vamos ter aqui, ó, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. E assim vai crescendo, tá bom? O que você precisa ter em mente, e é por isso que é a diferença, é que a ponte de hidrogênio é muito mais forte que o dipolo permanente. Ó.
É por isso que a gente estuda a ponta hidrogênio como separado, porque na verdade ela é muito parecida com o dipolo permanente. A diferença só é que se eu tiver hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, a ponta hidrogênio vai ser muito mais forte do que o dipolo permanente. Tudo bem? Então agora vamos ver como é que isso vai se aplicar. No Enem 2016 caiu essa questão já bem interessante sobre o carvão ativado. O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, ou seja, carvão ativado possui alto teor de carbono, e a gente viu que isso aqui vai ser o quê? Apolar. Sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis no meio, como o benzeno. O benzeno, a gente já viu também na aula de hoje, que o benzeno é isso aqui. Só tem carbono e hidrogênio, então o benzeno também é apolar. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão adsorvente, na verdade, e o benzeno, que é adsorvatado, substância adsorvida. No caso apresentado, entre o adsorvente e a substância dissolvida ocorre a formação de apolar mais apolar. A gente vai ter a formação de dipolo induzido. Tá bom? Então aqui a interação é dipolo induzido, dipolo induzido. E a resposta é a letra D. Então a questão bem direta é só você saber o conceito do que é um dipolo induzido. Continuando. Solubilidade e interação. Esse aqui é um dos principais efeitos das forças intermoleculares que caem nas provas. E é o que vai ser estudado na aula de hoje. A regra geral é que o semelhante dissolve semelhante. E a gente vai entender isso aqui como o seguinte: polar dissolve polar. E apolar dissolve apolar. Pronto. E agora, sobre os solventes polares. Eles são aqueles que possuem grupos muito polares, como é o caso do grupo OH. Tá? A água é o principal solvente polar que a gente tem. Pode vir alguma questão falando do etanol, que CH3, CH2, OH. Tá? Se falar do etanol, realmente, tá? Aqui é o etanol, ou álcool etílico, que é o álcool comum. Se falar que o etanol é um solvente polar, é verdade por causa desse grupo OH, tá bom? Mas o principal realmente, sem sombra de dúvidas, é a água. A respeito disso, a gente vai ter essa classificação aqui. As substâncias hidrofóbicas, né? E aí a gente vai lembrar um pouquinho aqui, fobia. Fobia seria aversão, né? Medo. Tá bom? Então, as substâncias hidrofóbicas são apolares. Quem é apolar não interage com a água. E é o caso dos óleos e das gorduras. É por isso que a gente vai ter, quando misturar óleo e água, eles não se misturam, eles não interagem. Porque a água é polar e o óleo é apolar. E a gente viu que semelhante dissolve semelhante. Então, a água ela só vai dissolver o que for polar. O óleo só vai dissolver aquilo que for apolar, tá bom? Então, aqui, vamos ver alguns outros exemplos de substâncias que não interagem com a água, além dos óleos da gordura. Seriam qualquer tipo de hidrocarboneto em que eu vou ter só CH. Por exemplo, aqui o benzeno, né? O isoctano também, que a gente já citou na aula de hoje. Quando eu tiver só ligação CH,
Quando eu tiver só essas ligações apolares, ela não vai interagir com a água. Vamos registrar que isso aqui é o isooctano, que é o principal componente da gasolina. Grava isso aqui. Substância polar é hidrofóbica, não vai interagir com a água. Aí agora a gente vai ter a categoria de substâncias hidrossolúveis ou hidrofílicas, tá? Isso aqui quer dizer que dissolvem em água. Tá? E vamos lembrar também do filia, né? Do grego, que é afinidade. Tá? Então, são substâncias polares ou iônicas que interagem fortemente com a água. Vamos ver aqui alguns exemplos, ó, de substâncias iônicas que são o hidróxido de sódio, tá? E o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Esses aqui são iônicos, compostos iônicos. E para você ter uma ideia de como eles interagem fortemente com a água, se você deixar o sal aberto, o que é que ele vai fazer? Ele vai absorver toda a umidade do ar, porque ele interage tão intensamente com a água que ele captura a água que tiver na umidade do ar, e aí ele fica com aquela aparência meio derretida, né? Que na verdade, como ele absorveu água, ele se dissolveu parcialmente na água. Tá? Então, os compostos iônicos eles interagem bastante com a água, mas eles não interagem, a gente vai ver, eles não interagem com os óleos e gorduras. Por quê? Porque eles só interagem com o que é polar. Por quê? Porque tem carga. Tá bom? Além disso, a gente tem o próprio etanol que se mistura. Ó, o etanol tem aqui o grupo OH. Ele se mistura na água. Outro exemplo é a acetona. A acetona é isso aqui. Cujo nome oficial na química é propanona. A acetona, ela vai interagir com a água por causa desse grupo aqui, que é também um grupo polar. Tá bom? Então, uma substância vai ser hidrossolúvel se ela for iônica ou se ela for polar. Agora vamos ver como acontece no caso de solventes apolares. Eles possuem, ó, longas cadeias carbônicas. Tá? Então, aqui a gente vai ter o óleo, gordura, né? A gasolina, que é aqui o isoctano, a gasolina. O benzeno, que aparece muito nas questões, todos eles são solventes apolares. E, como a gente já viu, solvente apolar, ele vai dissolver quem for apolar também. E a gente tem o conceito de substância lipofóbica, ou seja, substância lipofóbica são aquelas polares, porque as polares não interagem com gorduras. E a principal substância lipofóbica que a gente tem é a água. Então, a água não se mistura com apolares. Tá? Lembrando aqui que a água é polar. Tudo bem? Outros exemplos de substâncias que não se misturam com lipídios seria aqui o ácido sulfúrico. Olha só quem é o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico ele também é muito polar. Olha quantos grupos polares, né? OH, né? Mais oxigênio aqui, tá? Então, o ácido sulfúrico ele é muito polar. E se ele é muito polar, ele não se mistura com
gorduras. Tudo bem? As substâncias lipofílicas, e aqui eu vou lembrar que filia, lipofilia vai dizer afinidade por gordura, tá? Que é a mesma coisa de uma substância lipossolúvel, são apolares, tá? Então, substância polar, ela vai se dissolver em solvente apolar. E a gordura é um exemplo de solvente apolar, tá bom? Então, para lembrar do que é apolar, eu vou lembrar de cadeia carbônica. Então, vão ser aquelas moléculas que são formadas só por cadeias carbônicas, mesmo que sejam pequenas, tá? Pode ser também como benzeno, tá fechada, ou pode ser também cadeias carbônicas maiores. Essa aqui, ó, é um exemplo já de uma cadeia carbônica maior, tá? E também vai ser lipossolúvel. Bem? Ó, vamos ver aqui alguns exemplos de substâncias hidrossolúveis e lipossolúveis, né? São dadas as fórmulas estruturais das vitaminas A e C. Então, aqui é a vitamina A, aqui é a vitamina C. Determine qual delas é hidrossolúvel. Hidrossolúvel, eu vou lembrar de que é polar. E qual delas é lipossolúvel, ou seja, se mistura em gorduras. Então, aqui eu vou lembrar do que é apolar. Bem? A vitamina A tem essa imensa cadeia, tudo isso aqui, que é apolar. E só esse pedacinho polar. O que vai acontecer é que, apesar dela ter esse pequeno pedacinho polar, a maior parte da molécula ela é toda apolar. Então, ela não vai interagir com a água, porque não adianta só dissolver esse pedacinho aqui, que é o grupo H, e não conseguir dissolver o resto, tá bom? Então, a vitamina A, ela é lipossolúvel. Ela é lipossolúvel porque é predominantemente apolar, tá? Então, ela é apolar, predominantemente. Ela não vai interagir com a água porque só tem esse pedacinho polar. E a vitamina C, ó, a gente vai pegar aqui, ó, tem vários grupos, né? Vários trechos polares. Tudo isso aqui é polar. Então, a vitamina C, ela é predominantemente polar. Então, a vitamina C, ela é hidrossolúvel. Tudo bem? Então, uma substância ela é hidrossolúvel, ou seja, interage com a água, quando ela vai ter muitos grupos polares. E ela vai ser lipossolúvel, vai interagir com gorduras, quando ela vai ser predominantemente apolar. Continuando aqui. A gente já viu aqui os lipossolúveis, né? E agora a pergunta: será que a mesma molécula pode interagir com as gorduras? E a resposta é que sim. O caso mais interessante disso é o etanol. O etanol, ele mistura com a água e ele também mistura com a gasolina. E a gasolina, a gente sabe já que ela é apolar.
E a água, né, é polar. Olha só que interessante. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque o álcool tem um pedaço aqui que é polar e tem um pedaço aqui da molécula que é apolar. Então é por isso que o álcool é capaz de se misturar tanto com a água como com gorduras ou com a gasolina, que são substâncias apolares. Tudo certo? Um efeito muito importante conhecido na química é o efeito sabão. Tá? O que é o sabão? O sabão é uma molécula desse tipo aqui. Essa molécula, você percebe que ele tem um pequeno pedaço polar, que na verdade é até iônico. E a maior parte da molécula que está aqui, a maior parte, ela é apolar. Então, o que vai acontecer é que se eu tiver aqui gordura, tá? Isso aqui é gordura, o sabão vai interagir da seguinte forma: essa parte apolar vai interagir com a gordura. E aqui essa parte polar vai interagir com a água. É por isso que o sabão é capaz de remover a gordura e depois ele vai ser escorrido pela água, tá bom? Então, é muito importante a gente prestar atenção, no caso do sabão, nisso aqui, ó. Que essa parte polar, ela vai interagir com água. E essa parte apolar, ela interage com gordura. Tá certo? É por isso que a gente montou esse esquema aqui, em que a parte apolar está interagindo com a gordura e a parte polar está interagindo com a água. Vamos ver agora como é que está aparecendo aí nas provas. No Enem 2016, ele fala que a lipofilia, ó, quando a gente vem de filia, quer dizer que a afinidade por gordura é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Ela mede o grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares, podendo ser avaliada por seu coeficiente de partição. Tá? O coeficiente de partição vai ser, na verdade, a afinidade que a substância tem por gordura. Tá? E aí foi dada aqui essa imensa estrutura. Tudo isso aqui, se você olhar bem, tudo isso aqui é apolar. E essa molécula tem um pequeno pedaço que é polar. Além disso, eu tenho esse grupo X, que ele pode ser testosterona. Tá? Testosterona vai ter o OH, então aqui é polar. Tá? E pode ser H ou CH3. Em ambos os casos, isso aqui vai ser apolar. Ora, e a gente sabe que a polar, ela vai ser afinidade por gordura. Então, o que a questão pede? Em relação ao coeficiente de partição da testosterona, as lipofilias dos compostos 1 e 2, ó, voltando aqui,
o composto 1 e o composto 2, eles vão ter, além dessa camada toda, eles vão ter esse grupo X também apolar. Tá? Então, para o caso 1 e 2, eu vou ter um grupo apolar, né, já maior. Então, todos os dois eles vão ser mais lipofílicos, tá? Vai ter uma lipofilia maior, tá? Nos casos 1 e 2. Por quê? H e CH3 serão apolares. E OH é polar. Tudo bem? Então, os compostos 1 e 2 vão ter lipofilia, todos dois maiores do que a testosterona. Vou passar aqui para a próxima questão. Enem 2015. A soda cáustica pode ser usada no desentupimento de encanamentos domésticos e tem entre sua composição o hidróxido de sódio, o hidróxido de sódio NaOH, como principal componente, além de algumas impurezas. A soda normalmente é comercializada na forma sólida, mas que apresenta aspecto derretido quando exposta ao ar. O fenômeno desse derretimento decorre a soda cáustica, né, o hidróxido de sódio, realmente ele vem no estado sólido, mas a gente viu que ele é um composto iônico. E como composto iônico, ele vai interagir com a água, tá bom? Então, o que acontece é que o hidróxido de sódio é capaz de absorver a umidade do ar. É a mesma coisa que acontece com sal de cozinha. Ele absorve a umidade do ar e ele se dissolve parcialmente na água. Por isso que ele fica com esse aspecto derretido, que na verdade é um aspecto dissolvido. Por isso que a resposta aqui dessa questão é a letra A. Tá? Vamos ver as outras afirmações. Ele fala aqui, na letra B, que a fusão do hidróxido de sólido. Fusão é a transformação de sólido para líquido. E isso não acontece. Por quê? Porque os compostos iônicos têm uma temperatura de fusão alta. Ele não vai fundir a temperatura ambiente. C. Reação das impurezas, né, do produto com o oxigênio do ar. Eu não sei quais são essas impurezas. O hidróxido de sódio com certeza não reage, mas as impurezas não foram dadas, então isso aqui não tem como afirmar. Letra D. A dissorção de gases atmosféricos na superfície do sólido. Não é a dissorção não, tá? O que aconteceu foi a absorção de água, tá bom? E a água, ela também não é gás, ela é vapor. Tá? Ela é vapor. Letra E. Reação do hidróxido de sódio com gás de nitrogênio. Tá? Isso aqui não. Tá? Isso aqui realmente não reage. Tudo bem? Então a resposta é letra A. Passar para a próxima questão. Enem 2016. Os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. A parte iônica interage com polar, com substâncias polares. E a parte lipofílica interage com as apolares. É o que a gente viu no efeito sabão. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representada por isso aqui. Olha só, isso aqui tudo é uma cadeia apolar. E esse pedacinho aqui vai ser um grupo, né, polar, que na verdade a questão foi até mais precisa, né? Isso aqui na verdade é iônico. E eu vou ter essa representação esquemática, lembrando que isso aqui é apolar e isso aqui é iônico. Agora o que a questão pede? Ao adicionar um tensoativo sobre a água, suas moléculas formam um arranjo ordenado. E esse arranjo é representado esquematicamente por quê? A gente vai ter que lembrar aqui que essa parte iônica, ela vai interagir com a água.
tá bom? E essa parte apolar não interage com a água. Então, vindo aqui, ó, nesse Becker A, eu vou ter que a parte apolar está interagindo com a água. Isso não pode. Aqui, ó, no Becker B, isso aqui, ó, deveria interagir com a água. Isso aqui deveria interagir com a água e não está interagindo. Portanto, o item B, né, também está errado. Agora aqui no item C, ó, é exatamente isso que deveria acontecer. A parte polar, ela está interagindo com a água. E a parte apolar, ela não interage. Por isso que o item C está correto. Agora o item D, ó, essa parte apolar não era para interagir com a água. Nem desse jeito, nem desse. Tudo bem? Então, o gabarito dessa questão é a letra C. E a aula de hoje, né, acabou. Tá? Eu gostaria de agradecer a sua participação nessa aula e eu espero que eu tenha contribuído para a sua aprovação. Até o próximo encontro.